Apareceu uma trinca na sua viga de concreto ali, em vão livre, na sua obra. Quais preocupações você precisa se atentar? Você sabia que o concreto, ele vai te avisar antes de entrar em colapso? Canal Engenharia na Prática. A viga de concreto que você fez lá, a concretagem, algumas situações com relação ao concreto fraco, a falta de aço, ao excesso de aço. Você sabia que o concreto, ele te avisa, e você vai entender que aviso é esse. Isso, se a sua viga estiver com problema, o concreto, ele vai começar a te avisar e você vai entender como isso acontece. Quando eu digo que o concreto vai lhe avisar, é aquela situação, entenda bem isso, aquela situação de você olhar para uma viga, você tem lá uma viga em vão livre, você não tem parede embaixo, é a mesma situação, mas quando não tem parede embaixo, claro, fica mais fácil a visualização, você vai olhar para a sua viga e você vai começar a perceber fissuras ali na parte de baixo, ou uma trinca maior, ou trincas nos apoios. Então é aquela situação que você olha hoje assim, aquela apareceu uma trinca. Tá ali, por exemplo, 2, 3 dias, parece que essa trinca aumentou e apareceram outras. Você vai observando, uma semana, 2 semanas, às vezes pode chegar a um mês, às vezes não. Aquela trinca aumentou, tinha lá alguns milímetros e está aumentando. Ou seja, isso quer dizer que o concreto está avisando que alguma coisa não está legal com a sua viga. Nos nossos cálculos, nós temos ali os estádios e domínios de deformação das estruturas em concreto. Eu não vou entrar nessa questão teórica aqui com você neste vídeo. Num vídeo mais à frente, eu vou trazer todos os domínios, aí 1, 2, 3, 4 e 5, mas esse vídeo vai ser voltado mais para os engenheiros por abranger questões mais teóricas. O que eu quero hoje passar para você é ali na sua obra. Muitas vezes você não contratou um engenheiro, você concretou a sua viga de concreto aleatoriamente, pela experiência do construtor, e você pode ter uma situação dessa aqui, né, de trincas, fissuras, e a sua viga pode estar entrando em colapso. Então, é para você ali, direto na obra, na prática, entender o que pode estar acontecendo. Nós temos 4 situações aqui que eu vou lhe ensinar. Como exemplo, nós temos essa viga aqui, uma viga biapoiada. O vão aqui não importa, 2, 3, 4, 5 metros em diante. Eu tenho aqui uma carga distribuída, ok? Carga de lajes, de contrapiso, de piso, de paredes, de reboco, aqueles 6 parâmetros que nós temos aqui, uma carga distribuída. A altura dessa viga aqui, dependendo aqui do vão que você tem. Então, a primeira situação que nós temos é quando aparece aqui, pessoal, aqui ó, uma trinca parecida com essa aqui, ó. Essa trinca, geralmente, ela aparece próximo aos apoios ali. Geralmente próximos aos apoios. Por quê? Nós temos aqui essas trincas geralmente por cisalhamento. Por quê? Nas vigas de concreto biapoiadas, a nossa cortante aqui, ela é máxima. É onde eu preciso utilizar justamente os estribos aqui para combater essa cortante. Então, quando você coloca, por exemplo, os estribos, já explicamos isso no canal, você está combatendo essa cortante. Tanto é que os estribos, eles são muito maiores aqui, próximos aos apoios. No meio aqui, por exemplo, não precisaria ter estribos aqui, porque a cortante é 0. Padroniza-se de forma igual, mas os estribos precisam estar mais concentrados próximos aos apoios para combater aqui essa trinca. Então, essa aqui é uma trinca por cisalhamento. E geralmente aqui, pessoal, tem a ver com as vinculações e tem a ver com a falta de estribos aqui. Então, se atente a esse tipo de trinca. Por exemplo, antigamente usava-se muito aqui, né, o cavalete. O cavalete vinha aqui, justamente aqui para combater essa cortante, depois ele fechava.
né? Você pode ver que ele trabalha exatamente aí, transversalmente aqui essa trinca. O cavalete tinha a função exatamente de combater essa trinca com relação ao cisalhamento. Então, se atente se aparecer trincas aí dessa forma nos apoios. A segunda e a terceira condição é a que mais ocorre de problemas ali com relação às vigas biapoiadas. Quando você tem na sua obra, você olha para a sua viga, depois de um certo tempo ela começa a envergar aqui, ó. Literalmente ela começa a envergar, sofrer ali aquele arco ali, né? Tanto de fora a fora. Ela está biapoiada, ela está envergando de fora a fora. E o que acontece quando você tem essa situação aqui? Começam a aparecer aqui, ó, pode aparecer uma no meio, começam a aparecer algumas fissuras aqui no meio, né? E essas fissuras, elas tendem a aumentar se de repente não for tomada uma providência. E por que isso ocorre? Eu tenho aqui essa viga, as vigas biapoiadas, elas estão submetidas a peças à flexão. Ou seja, eu tenho aqui uma carga distribuída, estou colocando carga, na parte de cima quem resiste é o concreto, na parte de baixo o aço na tração. As cargas aqui, ó, elas estão empurrando esse concreto, em cima está sofrendo um encurtamento aqui, tá? Está encurtando aqui a parte de cima do concreto e na parte de baixo aqui está alongando. Isso mesmo, encurtando na parte de cima e alongando na parte de baixo. O que significa? Que o aço, pessoal, o aço aqui ele está sendo tracionado, né? Ele está entrando num regime de escoamento aqui, dependendo da carga que você está submetendo. Então, é isso que acontece na maioria das vezes das vigas que apresentam trincas na parte de baixo. Aquele arqueamento ali que você precisa se atentar e começar a tomar cuidado, muitas vezes tomar uma providência urgente. São duas condições que acontece isso. A primeira condição é a que nós chamamos ali no domínio 2, que é o seguinte: você tem uma peça de concreto, fora feito um bom concreto, um concreto estrutural de 20, 25, 30 MPa, uma boa inércia, e aí você tem uma taxa de aço extremamente inferior aqui na parte de baixo. Você tem muito concreto, uma condição legal, um concreto estrutural, mas você tem uma taxa de aço quase insignificante, ou uma taxa mínima. Ah, eu tenho aqui embaixo duas barrinhas de 6,3 milímetros. Bom, acontece que as cargas podem começar a aumentar, você pode começar a colocar mais cargas, e aí vai começar a sofrer aqui esse arco, porque o aço aqui na parte de baixo, ele vai começar a escoar, e vai escoar demasiadamente, atingindo os 10% para 1000. O concreto aqui, pessoal, está tranquilo, o concreto está com folga. Ele nem atingiu aí os 20, 25 MPa, mas o aço escoou totalmente, já entrou num regime de escoamento, aí um regime crítico dos 10% para 1000 e o que vai acontecer? O aço vai arrebentar primeiro, vai arrebentar o aço aqui e a viga vai entrar em colapso. Antes mesmo do concreto aqui te avisar, o concreto está tranquilo. Tinha folga, podia colocar mais carga à vontade que o concreto resistia. Só que o aço aqui, ó, por essa taxa insignificante, o aço arrebentou primeiro, escoou demasiadamente, arrebentou e a sua viga caiu. Então nós falamos que a sua viga aqui, ó, essa condição está no domínio 2. Essa terceira condição, ela tem aqui o mesmo comportamento aqui quando você olha para uma viga, você olha para aquela viga ali, ela está tendo esse mesmo comportamento aqui. Está sofrendo esse arco, encurtando na parte de cima, alongando na parte de baixo. A mesma situação aqui, ó, com as trincas, aqui com as fissuras, que é o que você tem que se preocupar. Só que nessa condição aqui, essa viga está submetida ao domínio 3. O que esse domínio 3 fala? Que a condição ideal é a condição mais econômica que nós temos, porque
o concreto ele está sendo aproveitado ao máximo na sua resistência e o aço sendo aproveitado ao máximo da sua resistência. Eu aproveito ao máximo o concreto e o máximo do aço. Eles trabalham iguais. Então, quando eu tenho uma situação aqui da carga aqui excedendo, começar aqui a comprimir um excesso, automaticamente o aço ao mesmo tempo começa a tracionar, a escoar. Repetindo, ambos trabalham juntos e na hora que a sua viga entrar em colapso, né, o concreto vai atingir o seu limite e o aço vai atingir o seu limite de forma igual. Teoricamente, aí, o concreto arrebenta primeiro, mas podemos dizer aqui que praticamente ambos, né, o concreto, o aço no seu limite arrebenta e o concreto no seu limite também arrebenta e a sua viga vai para o chão. E esta última opção é aquela que eu considero a pior condição, porque essa daqui não vai te avisar antes de entrar em colapso, que é justamente os 2 vídeos que eu abordei com você agora recentemente, que é com relação ao exagero do aço. Pode estar numa condição de uma viga superdimensionada, que aí é apenas desperdício de aço, mas pode estar na condição ali de uma viga super armada, que é você exagerar no aço na parte de baixo, esse aço não vai escoar pelo excesso, você tem altas cargas aqui, o seu concreto vai começar a fissurar, repetindo, o aço aqui não vai te avisar, a viga aqui, ó, não vai fazer aqui aquele arco, não vai trincar na parte de baixo, não vai te avisar. É uma condição terrível. E aí, pessoal, a sua viga vai arrebentar aqui na parte de cima. Ou seja, o concreto vai arrebentar muito antes aqui do aço. E o pior, não vai te avisar. Do nada, aquela viga vai para o chão. Por isso, pessoal, independente de te avisar ou não, faça um bom concreto estrutural na sua obra. Fuja desse concreto 3:1 que enche de água lá, pessoal, e concreta vãos de 4, 5, 6 metros. Faça um concreto de 20, 25, 30 MPa. Nós temos todo um passo a passo aqui de como você realizar um bom concreto estrutural para não correr o risco de entrar no domínio 4 aqui. Utilize uma taxa de aço condizente, nem pouco aço, para não entrar ali na condição 2, do aço arrebentar primeiro antes do concreto. E não exagere no aço também, né? Para não entrar aqui nessa condição do domínio 4 também, a sua viga arrebentar do nada. É um bom concreto estrutural e uma taxa de aço condizente com a necessidade que você tem das cargas aqui. E claro, não exagerar nas cargas de acordo com o que você tem aqui de concreto e também de aço. Canal Engenharia na Prática, aqui você aprende.